Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos nessa quarta-feira aqui na casa. E vamos começar pelos recadinhos paroquiais, né? Aqui a questão do Natal. A gente ainda precisa de 252, não é 253, não se assusta, é só 252 barras de chocolate, 7 pacotes de bombom para completar as cestinhas das guloseimas das crianças. Os frangos, as cestas básicas e os brinquedos a gente já conseguiu concluir. Inclusive agradecer a todos que colaboraram, né? Que ajudaram no mais pesado, né? Agora a gente está precisando ainda desses detalhes ali. E também a gente vai ficar aberto até na quarta-feira, dia 20, a última palestra da Lu, na quarta-feira do dia 20, a palestra de encerramento. E o Natal será no dia 16, lá no Morro. E depois, no final do dia, aqui na casa, à noite, a gente também vai ter o Papai Noel aqui. Estão todos convidados para vir com as crianças, né? Para a gente fazer aqui a noite de Natal aqui da casa, com o Papai Noel e a Mamãe Noela, né? E a gente também está pedindo colaboração, a gente está fazendo uma campanha para comprar uma televisão para a sala de evangelização das crianças. Que é a televisão que tinha lá, caiu um raio e pifou. É muito velha. Então, quem puder ajudar, se comover, o pessoal de casa também, para o ano que vem a gente adquirir essa televisão. Tá certo? Esses eram os recadinhos paroquiais. Mais algum recado aí, Mana? Então é isso. Então vou pedir para o Mano isso. E a gente agora sente o silêncio, né? Acalma a alma. E numa breve meditação do sábio Pai Joaquim, a gente dá início à palestra de hoje. Ele diz assim: mente, produz em mim espírito à bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Então a gente não precisa estar aqui na casa ou estar numa igreja. Se a gente estiver em contato com a natureza ou estiver em contato com os bons pensamentos, a gente está no paraíso, né? Digamos assim. O tema hoje da nossa palestra é uma continuação da tríade que é o Espiritismo. A gente falou da ciência e hoje vamos falar da filosofia. A filosofia e o Espiritismo. A importância da filosofia na doutrina espírita, né? O que é a filosofia? A palavra filosofia, pela primeira vez, ela foi falada por Pitágoras, que foi um filósofo lá da antiguidade, né? Antiga Grécia. E a palavra diz, philos quer dizer amigo, amor. Sofia, né? É conhecimento, é sabedoria. Então, filosofia é amor, é apreço ao saber. Mas o que é isso, né? Amor ao saber. Saber, que é sinônimo de conhecimento, e também é sinônimo de ciência. Então, tudo que esclarece, que traz a razão, a filosofia espírita busca isso, né? E o conhecimento, então, o que é?
é uma crença verdadeira, justificada. Porém, tem que ser comprovada para ser ciência. Não adianta a gente crer por crer, né? E quem trouxe isso foi Aristóteles, que é considerado o pai da ciência. Ele que trouxe essa observação para acontecer a comprovação daquele conhecimento, daqueles fenômenos. Né? Então eu pergunto para nós, inclusive para mim, nós acreditamos na vida após a morte? Você acredita na vida após a morte? Você acredita na reencarnação? Vocês acreditam, eu falo vocês, nós, né? Na comunicação com o mundo espiritual, com os espíritos? Se sim, se eu acredito, eu tenho que saber por que eu acredito. Você sabe por que você acredita nisso? Qual o motivo que você acredita que existe um espírito, que a gente pode se comunicar com o nosso mentor, com os guias, ou até com outros espíritos que não tem nada a ver com a gente, que se apresentam para a gente, né? Mas se a gente não sabe dizer por que acredita, isso não é um conhecimento, não é uma filosofia, e muito menos não é espiritismo. Isso é apenas uma crença daí. Eu acredito por acreditar, mas eu não tenho uma razão lógica, uma explicação científica, né? Isso não é suficiente para a gente se dizer espírita. Porque lá no Livro dos Espíritos, na introdução, lá diz filosofia espiritualista. E o que é ser espiritualista? Nós aqui somos espiritualistas. Espiritualista é todo aquele que crê na vida após a morte. Mas, além de nós sermos uma casa espiritualista, a gente é uma casa espírita. Que a gente acredita e a gente tem ciência da existência do espírito. Então, além de espiritualista, a gente é espírita aqui. Né? A maioria das religiões são espiritualistas, que acreditam que tu vai morrer e vai lá para o limbo e vai ficar lá até o dia do juízo final, não é que diz assim? Aí lá vai acordar e vai passar pelo crivo do juízo. Então, só para deixar esse detalhe, assim, que a gente é espiritualista e espírita. Né? A gente tem que ter uma razão, compreender e justificar, então, por que a gente acredita nisso. E como que a gente faz isso? Comprova esses fenômenos? É através da prática, dos estudos, do questionamento, né, de desenvolver essa ciência espírita que Kardec trouxe naquele manual ali, naquelas instruções, né? O espiritismo é uma filosofia da ciência espírita. É uma análise filosófica em cima da ciência espírita, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. O espiritismo sempre se qualificou como uma filosofia. Ele nasceu sendo uma filosofia, né? E essa filosofia leva consigo essa beleza do pensamento filosófico. E também tem o repúdio, né? Tem aquela parte das crenças instituídas, das igrejas, que repudia isso, tá? Pois o mundo e as religiões não gostam de ter esse rótulo, de ser uma filosofia. Porque a filosofia pensa livre, né? Ela racionaliza o mundo. Infelizmente, o mundo ainda está preso a esse pensamento de que não se tem liberdade, de que não aceita questionamentos, né? A crença não aceita questionamentos. Então, ela não pensa livremente. Pensamento que não pode avançar por conta dessas crenças
ou pela limitação do horizonte, da liberdade da gente poder pensar de outra forma, não aquela coisa já estipulada, né? Então, a filosofia e a ciência sempre foram rejeitadas nesse ponto, né? E é mais fácil pensar todo mundo do mesmo jeito, né? Um pensamento comum, todo mundo pensa do mesmo jeito, é mais fácil, mas se você pensa diferente, aí tu começa a incomodar. Esse cara nós vamos ter que botar ele no calabouço, digamos assim, né? Ele está querendo trazer ideia minhoca aí, botar minhoca na cabeça de vocês. O espiritismo, pelo contrário, né? Desde o seu surgimento, como falei, ele se firmou como uma filosofia, não como uma religião. Em geral, as religiões também dizem ter uma filosofia, né? Principalmente essas religiões pré-estabelecidas, já historicamente, que já são firmadas, né? Como o cristianismo, por exemplo, além de ser uma religião, ele foi assentando uma filosofia. Ele foi formando uma filosofia, né? Através de alguns pensadores, né? Alguns pensadores que na história da filosofia, que já eram da própria igreja, como, por exemplo, Santo Agostinho. Todo filósofo, todo mundo que estuda filosofia vai chegar em Santo Agostinho, né? Ele fala do livre-arbítrio e aquela coisa toda. Outro também pensador foi São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, né? Depois foi a igreja que transformou. Nesses casos, é a religião se tornando uma filosofia. O que é isso? É aí que tem esse problema. Quando uma religião se torna uma filosofia, ela conduz aquele pensamento. Não é uma filosofia livre, você vai pensar. Ela tem que ser construída em cima daquela crença. Porque senão tu já está fora daquela ideologia religiosa, digamos assim, né? Então, porque não aceitam questionamento. Mas com o fim de fazer todo o possível para chegar naquele meio. A filosofia, então, se torna um instrumento da fé, nesse caso, né? Ela se torna a favor, trabalhando para reforçar aquela crença. Na história das religiões, a religião determinou o que era verdade e o que não era. Foi a religião que determinava. Aí a filosofia, ela era uma acessória para isso. Mas se os pensadores, né, conseguissem provar que a filosofia confirmava o que a igreja falava, muito bem. Ótimo, a filosofia é perfeita para a religião, para aquela religião, né, para aquela denominação, digamos. Mas se a filosofia, em seu pensamento livre, quisesse mostrar e provar que aquele pensamento não era um pensamento correto, digamos, né? Aí a filosofia já se tornava um calo, né? E já o filósofo já não era bem quisto e já dava um jeito e ia para a fogueira. Esses pensadores eram rejeitados, né? E pagavam alto preço por isso. Eram perseguidos e queimados. Inclusive, os livros de Kardec, nós estávamos conversando com a Marli, Kardec e os livros foram queimados também. Quando ele, bispo, acho que era um bispo da Espanha, que permitiu que os livros dele saíssem da França e fossem até a Espanha, quando chegou
lá em Barcelona, criou-se um movimento em praça pública, todos os livros que chegaram para ser distribuídos, a igreja confiscou, e o próprio bispo de Barcelona ateou fogo nos livros, em praça pública. Então aí a gente vê que a igreja sempre foi contra o pensamento livre e o próprio espiritismo, né? Com algumas exceções, claro, né? Sempre tem alguns religiosos que têm uma visão mais racional, né? Então o espiritismo não tem um ponto de partida a partir da religião, ele tem sim a partir da razão, do pensamento livre. E como espíritas, vamos entender melhor o que é essa filosofia espírita e de onde ela se originou, né? Porque como começou, o que a gente sempre acha, ou ouviu falar, o espiritismo é uma religião nova, mas ele não começou como uma religião. Na verdade, uma filosofia, né? E ciência. E depois, com o passar do tempo, foi incorporado a moral cristã. Não é uma religião, é a religiosidade da moral cristã. Então o espírita ele não se considera uma religião, é uma ciência, uma filosofia que abraçou a moral cristã pela própria razão. Porque o Cristo, os ensinamentos do Mestre Jesus, vêm ao encontro dessa busca de elevação, né? Tanto intelectual quanto moral. Então, lá nos séculos 17 e 18 é que começou esse pensamento começar a divergir do que a igreja pregava, lá com os filósofos daquela época, né? Isso é uns 350, 400 anos atrás. Depois nós vamos voltar nesse ponto, mas já aqui no século XIX, não chega a 200 anos, 170 anos, 160 e poucos anos, surgiu na Europa, reforçou esse pensamento que difere, né, do que dizia as religiões. Porque quais eram as religiões que existiam naquela época? Ou era o cristão, o catolicismo, ou o protestantismo. Eram as duas religiões que dominavam, né? E então aí entra, voltando ali, lá nos 300 e poucos anos atrás, então, nós vamos falar sobre Rousseau. Quem é espírita já ouviu falar em Jean-Jacques Rousseau, que nasceu lá na Suíça, especificamente em Genebra. A Suíça era toda católica e Genebra era protestante. Então ele nasceu ali rodeado de católicos. E o pensamento dele era muito evoluído para a época. Então chegou um momento que ele foi expulso do protestantismo. E aí buscou acolhimento na Igreja Católica, porque era quem mandava, né, as religiões. Mas seus pensamentos e as suas atitudes, as suas palestras, as suas palavras, também incomodaram os católicos. E ele também foi expulso do catolicismo, né? O princípio de Rousseau, qual era o princípio dele? Ele dizia assim: o princípio da natureza benigna do homem e da liberdade. Esse princípio ia contra, né, o pensamento estabelecido pelas religiões. A própria história da humanidade mostra que a sociedade começa a colocar em xeque as crenças existentes justamente naqueles séculos 17 e 18, aproximadamente aqueles 300 anos atrás, lá 400. E que começou a surgir aquele movimento de pensadores, né? Que diziam, não se pode mais simplesmente crer por crer. É preciso pensar com a razão. E esse movimento não firmou, porque
é o que até hoje a gente ainda passa, né? A história da humanidade tem sido, na maioria das vezes, um movimento de crenças fanáticas. Ainda hoje a gente vê isso, né? Crer por crer, sem raciocinar, com algumas exceções, como a gente busca na doutrina espírita esse esclarecimento, né? De ter cientificamente, racionalmente, uma explicação da fé, como Kardec disse, a fé raciocinada, não é a fé de crer por crer, né? Que a grande massa ainda acredita em qualquer coisa que alguém venha e conte, e fala que é verdade, né? Mas os filósofos afirmam que as pessoas têm vivido de pura crença, sem nenhuma razão, sem nenhum conhecimento profundo. E para combater essa crença, essa fé cega, eles diziam contra essa, lá naquela época do 400 anos atrás, eu estou falando, tá? Do Rousseau e Foucault, dizia assim, contra essas trevas da fé é preciso que venhamos instituir as luzes da razão. Por isso que esse movimento ficou conhecido como iluminismo, né? Luzes da razão contra trevas da fé. Esse era o iluminismo. Os religiosos achavam que estavam no caminho certo, que Deus, aquele formato, era o certo, mas o da sua religião, não a religião do outro. Por exemplo, o católico é cristão, o protestante também é cristão. Tanto é que durante aquilo ali houve uma guerra de 100 anos, que durou mais de 100 anos. Era cristão de um lado e cristão do outro, matando um, matando o outro. Não existe razão nisso, né? Então, e o espiritismo, que a gente está buscando aqui entender, né, e saber por que ele se diz uma filosofia, ele bebeu da fonte do iluminismo. Como assim? Através de Rousseau. Como Rousseau? Porque Rousseau estava lá 400 anos atrás, e o espiritismo surgiu há 100 e poucos anos atrás, com Kardec, né? Então, para nós, do movimento espírita, conhecer esse filósofo Rousseau é fundamental para a doutrina espírita. Isso interessa muito para nós porque seu maior discípulo, seu discípulo que mais se destacou de Rousseau foi Pestalozzi, né? E quem foi Pestalozzi? Pestalozzi também nasceu na Suíça, uma pequena cidadezinha chamada Yverdun. E Pestalozzi fez um castelo-escola nessa cidadezinha de Verdun, para ensinar tudo o que aprendeu com Rousseau. E para nós, então, é bom saber disso, né? Ah, somos uma filosofia, mas da onde que veio? De lá. Ele bebeu lá na fonte do iluminismo. E nesse castelo, Castelo Escola, por que é importante isso? Quem foi estudar lá? Um menino, ainda menino, chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que depois todo mundo ficou conhecendo como Allan Kardec. E Allan Kardec se tornou o aluno mais brilhante de Pestalozzi. Seu mentor, Pestalozzi, ele era um menino já que gostava da busca do saber, né? Então ele se destacou e foi um monitor lá dessa escola, né? Do seu mentor, Pestalozzi. E o que Kardec deixou escrito nas suas obras é uma pura inspiração daquela filosofia do iluminismo, de Pestalozzi e, por consequência, de Rousseau. Então, Pestalozzi foi como se fosse o pai intelectual de Kardec e Rousseau o avô intelectual, digamos assim, né? E dessa mesma forma que a história
vai se repetindo, né? As obras escritas por Kardec também incomodaram a igreja, né? Sempre incomodaram. E não foram aceitas perante os religiosos. Como a gente estava conversando, né, Marli? Incomoda até hoje. Porque tenta trazer à luz a razão, uma fé raciocinada. Tanto é que poucos anos depois que o Livro dos Espíritos, né, foi lançado, foi em 1850 e alguma coisa, e em 1860 aconteceu ali que foram queimados lá em Barcelona, né? Então, já é uma tradição da igreja não gostar do pensamento aberto e nem do espiritismo. Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, também na época sofreu muita represália, né? Porque na escola que ele criou lá, em Verdun, uma dos princípios era não ensinar religião. Porque a religião naquela época era não podia pensar fora da caixinha da igreja, né? Então, em princípio, era não tem religião. Outra inovação que ele fez, na mesma sala de aula, colocar meninos e meninas sentados juntos. Aí foi o escândalo, né? Aí os pais das crianças que eram católicos falaram, olha, Pestalozzi, ou tu ensina o catolicismo aí na tua escola, senão nós vamos tirar nossos filhos daí. Mas ele não queria ir por esse viés, né? Porque ia desviar do objetivo. E os protestantes também, porque existia só essas duas denominações, né? Lá na cidade dele era mais os protestantes, mas a Suíça toda a maioria era católica. Então vinham, como ele era um grande educador, né, Pestalozzi, vinham crianças de todas as partes ali. E os protestantes também chegaram, olha, Pestalozzi, ou tu ensina o protestantismo aqui, ou nós vamos tirar nossos filhos também. Aí, com essa pressão, Pestalozzi instituiu um dia por semana para quem quisesse ouvir sobre religião, ele liberou daí. Mas, mesmo assim, não deu certo. Porque os católicos queriam, não, nós não queremos que ensine religião, nós queremos que ensine o catolicismo. E os protestantes também, não queremos que ensine o catolicismo para os nossos filhos, tem que ser o protestantismo. Aí, no fim, não deu certo, acabou que a escola, tiraram os filhos, a escola fechou. E quando a escola fechou, Kardec voltou para a França daí, né? Não teve o que fazer. E aí a gente se pergunta, será que foi por acaso isso? E Kardec já estava com 18 ali, 19 anos. Nada existe por acaso, né? Então ele voltou para a França e lá ele instituiu, ele melhorou o ensino público na França. Mas ele também foi no mesmo caminho de Pestalozzi. Ele não ensinava religião. E a igreja lá começou a pressionar e tal. Inclusive ele foi até preso, não sei se alguém já viu o filme do Kardec. Ele foi preso também e a igreja queria comungar ele, né? Mas com a ajuda até de um clérigo lá, ele conseguiu sair. Mas então é isso. A filosofia, ela sempre foi, porque é o pensamento livre. A igreja nunca aceitou isso, né? Nem a filosofia, nem a ciência, né? Kardec já, na época já da França ali, ele daí depois, só com já tinha 50 e poucos anos, né, que ele começou a investigar, porque começou os fenômenos de mesas girantes, todo mundo sabe,
E ele, justamente, ele não foi por crença. Ele disse, não, eu tenho que investigar isso aí. Estão dizendo que é espírito, mas ele foi justamente para ver se realmente aquilo era verdade. Ele, quando foi, ele não acreditava. Ele disse, não, isso aí é misticismo, charlatanismo. Mas durante o processo, né, a coisa mudou. Porque muitos cientistas começaram a investigar e estudar o espiritismo, né? E cientificamente eles começaram a provar que não era por crença que aquilo acontecia, né? Era por análise, por estudo, por observação. Teve um químico, um filósofo que era químico também, agora me fugiu o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. William Crookes. William Crookes era um químico. Ele era um pensador, era um cientista. Ele também começou a investigar o que Kardec estava trazendo e estava investigando. E ele descobriu alguns charlatões, mas também comprovou que tinha muita verdade ali. Então, o espiritismo ele se baseou na ciência, nos cientistas, não na crença, né? Porque a gente sabe que a religião divide, né? Até a gente estava questionando a Lu. Não, mas a religião liga. A religiosidade liga. Mas a religião, as crenças dogmáticas, elas dividem. Porque o meu Deus tem a verdade e o do outro não. O outro pensa que o Deus dele tem a verdade. Porque veio como um pacote pronto aquelas verdades. Ah, é o livro sagrado, vem um pacote pronto, né? Não foi racionalizado, não foi observado, vivenciado. Ah, aquilo veio como uma verdade, eu vou ter que engolir, né? O espiritismo não acredita na lei da gravidade. Ele sabe da lei da gravidade. O espiritismo, a lei da causa e efeito não é do espiritismo. É uma lei natural. E o espiritismo busca isso. E não é o que eu faço, não é um castigo divino, é um acerto da lei natural, da ação e da reação, da causa e do efeito. Então, essa é a diferença da nossa busca pela razão, pela fé raciocinada, do que simplesmente, Deus quis assim. A criança subiu na árvore, caiu, se quebrou. Ah, não, Deus quis assim. Não, tem a lei da gravidade. Se não se cuidar, cai e se quebra. Né? É um efeito daquela causa. Então, os iluministas traziam isso. É a lei natural. Focar na lei natural e não numa coisa pronta já, esse pacote pronto que a igreja trouxe. Né? Então, Rousseau sempre disse, né? Precisamos ensinar as pessoas a natureza, porque a lei da natureza é igual para todos. As leis físicas são iguais para todos. O que vai acontecer para mim, se eu fizer uma ação, vai acontecer para qualquer um, porque é uma lei natural. Kardec, depois desses séculos ali, do que os iluministas falavam, explica, né, no Livro dos Espíritos, tudo. Ele diz assim, que nós não estamos à espera de uma crença de Deus. O que nos orienta no Livro dos Espíritos são as leis naturais.
né? É a mesma coisa que eu estava falando antes, é a mesma filosofia. Todo conhecimento da humanidade não é um ato de fé, é um ato de raciocínio, de razão, de entendimento, né? De conhecimento. Conhecimento é sinônimo de ciência. É melhor pensar como funcionam as leis naturais, as regras morais e naturais do universo. Não é só para nós, é do universo inteiro. Essas leis regem o universo inteiro, né? Não vêm da religião, elas vêm da razão, da observação e da comprovação científica, né? Então as religiões, elas não aceitam a razão, né? Claro, com algumas exceções, né? A gente não pode generalizar em tudo. Sempre tem aquelas mentes que se destacam, que às vezes ficam até, não se manifestam para não bater de frente, mas tem quem tem a consciência, né? Elas têm como pressuposto que a verdade é revelada, como falei. Ou seja, receberam aquele pacote pronto. O Espiritismo se orgulha de ser uma filosofia. É essa a frase final. E é isso que a gente busca, né? Conhecimento, saber, amor pelo saber, pelo conhecimento. Beleza, meus queridos? Então, vamos agora ativar a parte da nossa religiosidade. Não religião. Religiosidade. Vamos nos ligar com a espiritualidade, que ela está aqui justamente, nós estamos aqui justamente por isso. Tá bom? Então vamos fazer a oração da casa que nos foi ofertada e presenteada. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Agora vamos para os tratamentos. Quem tem os passes de tratamento pode dirigir a fila, e quem